Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Hoje a gente traz o Enem 2022, já que nesse último dia 13 de novembro desse ano de 2022 realizou-se o primeiro dia dessa prova, que foi uma prova um tanto quanto interessante. E já que tivemos várias questões interessantes, trouxemos aqui a primeira parte da correção, claro, com gabarito extraoficial das questões, comentando elas. Então vamos dar uma olhadinha nessas questões? Bora lá então! Galera, a gente vai utilizar o caderno rosa como base aqui para a gente poder estar trazendo esse gabarito extraoficial para você, tá? Então alguma coisinha pode mudar depois que o gabarito oficial for divulgado. Mas como eu sei que há uma ansiedade e a galera tá atrás dessas questões, vamos a ela. A gente não vai comentar muito para a gente poder fazer o vídeo não ficar muito longo. Questão 46 da prova rosa, a primeira questão, ó. Nós temos um mapa da radiação solar global, horizontal, a média anual. Destaque território brasileiro. Quanto mais claras as cores, maior o potencial em quilowatt-hora por metro quadrado. E dá para ver aqui que nessa região que pega parte do centro-oeste, parte do nordeste brasileiro, nós temos um grande potencial. E aí vem a questão aqui. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida nebulosidade atmosférica. Então, nessa região onde você tem uma média, um potencial maior, um grande potencial inclusive, um fator importante é porque venta demais, você tem uma reduzida nebulosidade atmosférica, é uma zona dispersora de ventos ali, então é uma área onde você tem um potencial maior para a utilização dessa energia solar. O Brasil tem um grande potencial. Bora para a segunda questão, a questão 47. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância. Diz Márcia Uaina Cambeba, mestra em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Lá, em silêncio e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Galera, pelo descrito aqui tá nesse texto, o povo Cambeba tem o rio como um patrimônio cultural e também afetivo. Questão número 3, questão 48. Lá embaixo, o açude Itans, com seu formigueiro, a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor, que não param em longas filas, pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem numa ciranda comovente e silenciosa. Cada burrico com 2 caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois do semideserto que tanto nos acabrunhou, o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, todos vestidos de brim, mescla e calçando alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequenas casas de taipa e telha, embrião de futura cidade, impressionava-nos profundamente. Galera, na construção do empreendimento descrito, destaca-se qual presença? A presença de trabalhadores na formação de novos espaços. O texto ele destaca esses trabalhadores nessa construção, inclusive ele coloca com riqueza de detalhes esses trabalhadores na formação desses novos espaços. Questão 49. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão na mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Galera, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica pelo quê? Dá para ver que a gente está ali no momento ainda colonial, escravista e com uma convergência com ideias iluministas. Então, nada mais claro de que esse objetivo era de melhoria e de valorização
da questão médica era uma coisa que vinha de acordo com os interesses econômicos das elites. Bora para a questão 50, pessoal. Texto 1. Interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Texto 2. Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí por arranjo domiciliar no Brasil em 2017. E aqui a gente vai ver algumas características. Mulher sem cônjuge e com filhos até 14 anos, 56,9%. Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos até 14 anos, 64,4%. Mulher branca sem cônjuge e com filhos até 14 anos, 41,5%. Casal com filhos, outros, unipessoal, casal sem filhos, e os números vão ali. Isso foi tirado do IBGE, está disponível no IBGE, agência de notícias do IBGE. O acesso foi em 2 de dezembro de 2018. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2 no Brasil, são fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. E, gente, está claro ali que há uma relação direta, e a gente vê pelos números, entre raça e gênero, que demonstram que a gente tem um país extremamente desigual. Então, raça e gênero, letra A, nessa questão. Vamos lá, galera, questão 51 da prova rosa do primeiro dia. O princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, com a consequente garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. E aqui chama atenção esse trecho, tá, pessoal? Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. E essa foi uma das questões mais repercutidas nas redes sociais nesse primeiro dia. Os governos democráticos exercem autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos impostos pela lei. Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico enunciado no texto, sem dúvida nenhuma, a supressão de eleições de representantes políticos, a ascensão de autoritarismos, o questionamento das eleições, o questionamento do funcionamento do sistema eleitoral tem sido uma marca em diferentes sociedades, principalmente com a ascensão da extrema-direita, e essa questão vem mostrar como nenhum cidadão numa sociedade democrática está acima da lei. Pelo contrário, ele precisa da lei, ele está abaixo da lei como qualquer cidadão, independente do cargo político que ele ocupe. Bora para a questão número 52, pessoal. Questão 52. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas. Acordo 4h30, saio de casa 5, pego o trem 5h20, chego na central mais 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Conta. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Pessoal, isso é muito importante, tá? A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Essa dinâmica que está retratada no texto, que demonstra como há dificuldade enorme da chegada desses trabalhadores ao trabalho, principalmente os mais pobres, está ligado diretamente ao movimento pendular, letra D aí, tá, galera? Questão 53. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é, sob vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo afirmar uma identidade coletiva que seria a identidade do trabalhador, a identidade da luta operária, da classe operária, tá bom? Bora para a questão 54. O leproso é visto dentro de uma prática da rejeição do exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão
A peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia. Galera, essa questão aqui teve dúvida, tá? Até entre os especialistas. Entre a letra A, formação da sociedade disciplinar, e a letra D, condenação da degradação humana. Acredito que, independente de você ter marcado uma ou outra, alguma pontuação você deve ter. Aqui realmente houve uma dúvida. Questão 55, texto 1. Em março de 1889, quando apareceram as primeiras romarias atraídas pelos imigrantes da Beata Maria de Araújo, Juazeiro inseriu-se no rol da fundação do espaço religioso. Construía-se mais um centro, como Aparecida do Norte, Canindé ou Lourdes. Segundo o texto, pessoal, não sabemos ao certo quantas pessoas estavam presentes na capela no momento em que a hóstia sangrou na boca de Maria de Araújo. O padre Cícero nos conta que o fato surpreendeu não só os presentes, mas a própria Beata parecia atordoada com o ocorrido. O fenômeno continuou acontecendo todas as quartas e sextas na capela de Nossa Senhora das Dores, e a partir daquele dia, os paninhos manchados de sangue que escorria da hóstia na boca da Beata, a princípio ficaram sob a guarda do padre Cícero, mas logo foram expostos à visitação pública e, além disso, o sangramento foi proclamado como milagre, sem o conhecimento e sem a autorização do bispo diocesano. As práticas religiosas mencionadas no texto estão associadas respectivamente ao quê? A criação de lugares místicos e experiências do catolicismo popular. Questão 56. Em 2003, teve início o programa de aquisição de alimentos e, com ele, várias mudanças nas perspectivas dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários, produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluídas aqui as categorias assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude do quê? Da comercialização garantida, já que a partir desse momento, dessa criação de legislação, esse grupo que está ligado ali ao PRONAF agora tinha condição de ter para quem vender, uma garantia de comercialização de seus produtos. Questão 57. Um experimento denominado FanFit foi desenvolvido com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente. Todos os participantes do estudo foram vinculados a outros 2 membros da comunidade que receberiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar a sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos também receberiam o dinheiro. Os resultados foram assombrosos. O esquema mostrou-se de 4 a 8 vezes mais eficaz do que o método de oferecer incentivos individuais. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função até interessante, né, galera? Uma função social estimulando a reciprocidade por meios digitais, já que aqui deu para ver na questão que muita gente ganharia a partir desse estabelecimento, desse FanFit ou dessa FanFit. Questão 58. Primeiro texto. A primeira grande lei educacional do Brasil, de 1827, determinava que nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes. No Senado, o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Sobre as contas, são bastante para as meninas, as 4 espécies que não estão fora de seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. Texto 2. No Senado, o único a defender publicamente que as meninas tivessem em matemática um currículo idêntico ao dos meninos foi o Marquês de Santo Amaro, do Rio de Janeiro. Ele argumentou: não me parece conforme as luzes do tempo em que vivemos deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume
em que estavam os antigos, as quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Pessoal, os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente pela oposição entre a exclusão de competência e participação política e a dominação de corpos e igualdade humana. Essa questão aqui também houve divergência, tá, galera? Nos especialistas, que ficaram entre a letra C e a letra E. A dominação de corpos e igualdade humana, faz sentido, e a exclusão de competências e participação política. Pessoal, após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheiro e Santos Dias foram inaugurados, com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e desde então o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para quê? Para garantir um preceito constitucional que é o direito à moradia. Bora para a questão 60, pessoal. Texto 1. A Marinha identifica na voz de Thomas Barnett, uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovida pelos Estados Unidos e sancionada pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial, e não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Segundo texto, nós temos uma imagem aqui que vai mostrar alta densidade e variedade germoplásmica. A segunda, petróleo e gás. E ali, pontilhada a brecha crítica do novo mapa do Pentágono. E nós temos ali alguma coisa para você poder pensar sobre as preocupações do governo dos Estados Unidos, expressa no texto e no mapa, que evidenciam uma estratégia. Qual a estratégia? Ampliação da influência econômica, visto que nós temos um mundo nesse momento onde outras potências como a China emergem de maneira muito interessante e muito rápida, né? Agora a gente vai fazer uma parada aqui porque a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. 3 partes onde 15 questões das ciências humanas do primeiro dia vão ser corrigidas e comentadas para você. É claro que a gente vai fazer outros vídeos comentando de maneira mais aprofundada cada questão. Então aqui é só para dar uma ideia geral para você que está louco aí para saber se foi bem, se foi mal no Enem. Torço para que você tenha ido bem. Vou até fazer um convite, coloque nos comentários o que você achou do tema da redação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também em outro vídeo, e o que você achou sobre as questões do Enem. Tava muito conteudista para você? Tava fácil? Tava interpretativo? Tava tranquilo? Põe nos comentários aí. E é claro, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e fique atento que a gente vai trazer muita geografia para o seu dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!